gente, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais uma videoaula de gramática. Nós estamos aqui para corrigir as páginas 30 e 31 do livro de vocês. Na semana passada nós aprendemos um tema que eu particularmente gosto muito, que é figura de linguagem. Temos várias figuras de linguagem na língua portuguesa, mas nós aprendemos a gradação. Lembram da gradação crescente, a gradação decrescente? E hoje nós estaremos corrigindo os exercícios de fixação, para ver se vocês realmente conseguiram entender esse tema, tá bom? Então, é preciso que vocês estejam com o livro para que vocês possam acompanhar a correção. Então, vamos lá, abram o livro de vocês, eu também estou aqui com o meu. Na página 29, eu sei que eu coloquei a página 30, mas vamos para a página 29 nesse momento, para que a gente possa ler o texto que vai nos dar base para responder todas as questões, tá ok? Então vamos lá. É um texto pequeno, diz o seguinte: desculpe a minha ignorância, dona Raposa, mas o que é inanição? Inanição é fome, seu jabuti. Fome das bravas, fome da fome da fome. Ah, a fome faminta. Mas ela já deu os 3 suspiros? Como assim? Ora, os 3 suspiros. Quando se morre de fome muito esfomeante, costuma-se dar 3 suspiros. Então vejam aqui, o que mais nos interessa nesse trecho é as palavras que estão em negrito, tá bom? Que vão se referir à questão da gradação. Na página 30, no número 1, a pergunta é a seguinte: as expressões em destaque, no trecho que você releu na página anterior, estão encadeadas numa ordem crescente ou decrescente. Nós vimos na semana passada que a gradação ela se dá de 2 formas ou por 2 formas. Se dá de forma crescente, lembram que eu dei o exemplo para vocês? Crescendo, está crescendo. Tá? E de forma decrescente. 9, 8, 7, 6. Dei até esse exemplo dos números para que facilitasse o entendimento de vocês. Então, nesse momento aqui, nós vamos voltar, tá bom? Lá no trecho, na página 29. E qual tipo de gradação? Gradação crescente, não é isso? Fome das bravas, fome da fome, a fome faminta, fome muito esfomeante. Então, a gente percebe que há um crescimento dessa fome, né? A pessoa começou com uma simples fome e depois foi aumentando, aumentando. Tem dia que a gente está nessa situação também, né? Então, aqui a gente encontra uma gradação crescente, tá? Chega a ser uma situação engraçada. 2. Qual o efeito de sentido da gradação da fábula? Então a resposta está aí para vocês. O aumento de tensão para se chegar a um clímax. Lembram-se do clímax? Clímax é o momento mais, digamos que mais emocionante, é o momento auge, o momento mais forte, tá? De toda a narração ou o texto. Então, o clímax, o ponto X da questão, tá bom? Então, aumento de tensão para se chegar a um clímax, nesse caso, a morte por fome muito esfomeante. Então, um momento de maior tensão, fome muito esfomeante, mesmo porque a gente nunca ouviu essa expressão. Né? Realmente é um sentido de gradação, um sentido também figurado, não deixa de ter, tá? Um sentido figurado aqui também. Então, esse é um momento mais crítico da situação, tá ok? Então, esse é o efeito. A questão número 3, ainda na página 30, diz o seguinte: levante uma hipótese. Por que o autor da fábula escolheu a gradação nesse momento da narrativa e a colocou inicialmente na fala da raposa? Então aqui o autor poderia ter escolhido qualquer outra figura de linguagem, mas ele escolhe a narração, perdão, a gradação, tá bom? Por qual motivo ele escolhe a gradação? Essa é a pergunta. A resposta é a seguinte: a raposa é sempre considerada o mais esperto dos animais nas fábulas, com boa lábia e alto poder de persuasão. Toda fábula, normalmente, você costuma ver a figura de uma raposa. E nessa figura, nesse perfil, ela é exatamente esse jeito aí, que nós acabamos de ler. Com esse recurso, ou seja, com a gradação, o autor quis reforçar com uma estratégia de linguagem a causa da morte da onça. É uma espécie de confirmação dessa condição, a fim de enganar o jabuti.
Então, na verdade, a intenção maior, é o que mais nos interessa aqui, do autor ter usado a gradação é mais para engrandecer a imagem de quem? Para engrandecer a imagem da raposa, tá bom? Então, essa é a motivação principal pela qual a gradação foi usada. Agora vamos para a página 31, na questão de número 4, tá bom? Simples, aqui vocês vão colocar as gradações, há várias respostas sugestivas, eu coloquei apenas uma, tá? Mesmo porque, para que vocês possam trabalhar bastante a mente de vocês. O bebê estava dormindo, foi só a mãe se deitar que ele resmungou, ok, então aqui, ó, resmungou. Agora eu quero que vocês façam aí, pode ser até uma decrescente, se vocês conseguirem, embora a crescente seja muito mais fácil nesse caso, tá? Perdão, aqui pede para que se faça a gradação crescente. A decrescente aqui não cabe, tá bom? Então vamos lá, a gradação crescente. Resmungou, chorou, gritou e berrou. Vejam, né, que a criança agora entra no estado mais tenso, né? A gradação crescente vai ficando mais exagerada a situação, tá bom? B. Estava aborrecido com a humilhação. Depois de um dia, ficou contrariado. Quando tocaram no assunto, na semana seguinte reagiu. Então aqui agora a gente vê a imagem de uma pessoa aborrecida, é o primeiro. Depois ela ficou contrariada, ó, a situação está aumentando. Aí eu coloquei para vocês, como resposta sugestiva, nervoso, bravo, irado. Vocês podem colocar estressado no lugar de nervoso, iracundo. Professora, que palavra doida! É iracundo. É a mesma significação de irado, tá? A pessoa iracunda, pessoa que fica irada, com raiva, com muita facilidade, tá bom? Letra C. O dia amanheceu ensolarado. Pelo almoço, armou uma chuva, engrossou. Então vamos lá, armou uma chuva, a chuva engrossou. Aí a resposta sugestiva, com ventos fortes, foi aquele temporal, uma inundação, um dilúvio, olha que exagero, um dilúvio. Tá? Letra D, a princípio ficara satisfeita com o gesto do amigo, mas quando percebeu que os outros também a notaram, sentiu-se. Então aqui a gente vê mais uma pessoa satisfeita, né? E agora você vai aumentar esse sentimento, essa sensação. Sentiu-se alegre. Era um contentamento tão grande que logo se achou plena de júbilo. Então a gente até costuma dizer, poxa vida, você está plena. Ou eu estou pleno hoje, eu estou plena hoje. Só que aqui a pessoa estava plena de júbilo, olha o exagero. E no final sentiu-se amada, para fechar com chave de ouro. Tá, queridos? Então, por hoje é só a nossa correção de gradação. Na próxima aula nós teremos aí novidades, né, matérias novas. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo, tá bom? Até a próxima videoaula.